Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é apresentar para vocês um review desta raquete que é a Wilson Shift 99 Pro, tá? Esse é o nosso assunto de hoje. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá? Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma consultoria de equipamentos de tênis, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou pelo Telegram ou pelo WhatsApp, tá? Também convido você a dar uma olhada aí na parte de baixo. Você tem ali dois botões diferentes, um que é da área de membros, caso você tenha interesse de ser membro desse canal, e o outro, o botão Valeu, que é o botão que você pode usar para ajudar esse canal, se em algum momento esse canal também já te ajudou, tá bom? Muito bem, o nosso assunto de hoje é apresentar para vocês um review desta raquete. Essa raquete é a Wilson Shift 99 Pro, e antes de fazer a apresentação das especificações dessa raquete, eu quero agradecer ao Lucas, que foi quem me emprestou a raquete. Ele não é da minha cidade, ele foi uma pessoa que fez a consultoria comigo e ele se dispôs a mandar a raquete que ele usava, que é justamente essa, para que eu fizesse o review, tá? Então quero agradecer ao Lucas, já estou terminando de fazer aqui, já vou mandar de volta para ele, que a raquete é dele, né? Mas agradeço ao Lucas pela oportunidade de ter me mandado essa raquete para a gente poder apresentar para vocês o review daquilo que nós encontramos em quadra, tá? Vou falar para você quais são as especificações dessa raquete. Ela tem uma cabeça de 99 polegadas quadradas, tem um comprimento padrão de 27 polegadas, pesa 100 cordas, 315 gramas é o peso dela, né? E ela aqui já pronta com a corda, com o overgrip, com o meu elástico, está pesando 345,1 gramas, tá? 345 gramas praticamente. Tem um swing weight de 332, não é um swing weight baixo. Tem uma rigidez de 68, e portanto já média alta, mais para alta do que para média, né? E ela tem um beam, uma largura uniforme em toda a construção da raquete de 23,5 milímetros. E ela tem um padrão de cordas de 18 por 20, padrão mais fechado, tá? O equilíbrio dela, medindo na máquina aqui, deu 324 milímetros de equilíbrio, daqui até o ponto do meio, né? E ela está encordoada aqui com uma corda Tecnifiber Head Code de 1,25 milímetros, com 50 libras. Esse foi o setup que nós usamos para fazer o review desta raquete. E eu já vou dizer para você logo de cara uma coisa que é diferente nessa raquete da maioria das raquetes que a gente usa, inclusive até as Pro Stock. Normalmente, aqui no coração da raquete, você tem ou 6 ou 8 passadas de cordas, enquanto que aqui, nessa raquete, você tem 10 passadas de corda. Passa mais cordas nessa parte do coração da raquete do que as outras raquetes normais, né? Normalmente você tem 6 ou 8, 6 normalmente é a mais comum e a 8 normalmente é muito comum nas raquetes que são usadas de 18 por 20. No caso dessa aqui, ela também é 18 por 20, mas ela tem 10 cordas nessa parte do coração. Isso faz com que essa raquete tenha uma performance diferente daquela que é comum em outros modelos, tá? Então isso é importante você entender. Eu vou apresentar para você, primeiro falei aqui das especificações, vou dizer para você como é que ela foi testada. Ela foi testada em quadras de saibro, ela foi testada com bolas Tecnifiber X1 e ela foi testada no nível do mar, tá? Então esse foi o teste que nós fizemos. Ela foi usada em jogos de duplas, em jogos de simples e também em treinos, em bate-bolas em forma de treino, né? Direita, esquerda, aquela coisa toda, voleio,
treino de saque e tudo mais, tá? Então ela foi usada em todas essas formas diferentes dentro da quadra, tá? Eu vou passar a apresentar para você as notas daquilo que nós encontramos em quadra, tá? Começo, como sempre, pela troca de bola no fundo de quadro, chamado ground stroke. E esse é um dos pontos altos dessa raquete. É uma raquete muito boa para troca de bola de fundo, por conta da sua estabilidade. Eu daria uma nota para o ground stroke de 8,4. Muito fácil de trocar a bola no fundo de quadra, muito estável, a bola anda bem, uma raquete bastante fácil de manusear, apesar do seu peso. Ela não é uma raquete assim tão leve, né? Eu tenho o hábito de usar raquetes mais ou menos nessa faixa de peso, então para mim não foi muita dificuldade para me habituar com o peso dela, tá? Então, ground stroke daria uma nota 8,4. Voleio. Os voleios na rede eu daria uma nota 8. Boa raquete, estável, fácil de manusear, fácil de bloquear, principalmente as bolas mais rápidas, né? Tive um pouco de dificuldade com o drop volley, que é uma das coisas que eu gosto de fazer, né? Fazer o vôlei curtinho. Achei um pouco mais difícil do que o esperado, né? Existem outras raquetes que são mais fáceis de fazer isso. Mas de maneira geral, bastante decente o voleio, uma nota 8 para ela, tá? Próximo item, o saque. O saque eu também gostei muito, achei muito interessante para sacar. Uma raquete estável, fácil de gerar os efeitos. Para mim, uma coisa inesperada, porque por ter o padrão de cordas mais fechado, normalmente a gente já associa a corda mais fechada, né, o padrão de cordas mais fechado com a batida mais reta, mais flat. Mas na verdade o saque muito fácil de gerar os efeitos. Eu daria uma nota 8,5 para o saque dessa raquete da Shift 99 Pro. Excelente o saque. Se você precisar do saque chapado, funciona muito bem, né? E os efeitos também sem grande dificuldade, tá? Um dos pontos altos dessa raquete, o saque. Próximo item, a devolução de saque. Por conta dela ter uma boa estabilidade, né, o peso também ajuda, né, não é uma raquete tão leve. A devolução de saque eu daria uma nota 8,3. Achei bastante decente, bastante boa a devolução de saque. A estabilidade da raquete favorece. O padrão de cordas também ajuda quando você tem que bloquear um saque mais pesado, né? Sem grande dificuldade, daria uma nota 8,3 para a devolução de saque. Vamos agora para os dois itens que são contraditórios, a potência e o controle. E essa raquete me pareceu ter uma característica diferenciada na questão da potência. Eu daria para a potência dela uma nota 8,2. E aí você vai dizer assim, mas é natural que ela seja potente porque ela tem o beam largo, né? Ela tem a cabeça grande, 99, não é tão pequena, mas por outro lado ela tem um padrão de cordas fechado de 18 por 20 e isso normalmente é associado a mais controle do que a potência. E aí a potência me surpreendeu. Achei ela bem decente em termos de potência. É claro que também a rigidez um pouco mais alta, de 68, ajuda na potência, né? Mas a composição da largura do beam com a rigidez mais alta e com o padrão de cordas mais fechado deu uma potência acima da média para mim, na minha visão, para uma raquete de 18 por 20, tá? Então a potência me surpreendeu, achei que ela seria menos potente, mas ela anda bem a bola, tá? Então por isso a nota 8,2. E o controle, por sua vez, também não é super, por conta dela ter uma potência um pouco mais alta, ela também não vai te dar o controle, por exemplo, de uma Prestige Pro, né? Eu daria para o controle uma nota também de 8,2. Em outras palavras, ela tem um equilíbrio excelente entre controle e potência. Normalmente não esperaria isso de uma raquete com esse padrão de cordas, tá? Então, tanto potência quanto controle, eu daria uma nota 8,2. A manuseabilidade, ela não é uma raquete leve, né? O equilíbrio dela é quase que equilibrada, né? Pouca coisa voltada para o cabo, e eu daria também para a manuseabilidade uma nota 8,2. Não é uma raquete extremamente fácil de fazer os movimentos,
mas também não é uma raquete que te exija demais, exija demais da técnica para fazer a batida, tá? Então a manuseabilidade é bastante boa, não é excepcional, mas também longe de ser ruim, longe de ser uma raquete difícil de manusear, tá? Então uma nota 8,2. Outro item que me chamou a atenção foi a estabilidade. E aí a estabilidade você vai dizer, mas natural que seja estável. Por quê? Porque ela é 315 gramas, já tem um peso estático mais ou menos alto, né? Mas ela tem essas características de ter uma rigidez alta, o que faz com que normalmente a raquete tem aquele tato de ser mais dura, né? E aquele tato de vibrar mais do que normalmente uma raquete mais flexível dá de performance, mas a estabilidade eu daria uma nota 8,3. Achei a estabilidade bastante decente. Talvez essa composição de uma rigidez mais alta, de um perfil um pouco mais largo, tenha favorecido em algum ponto e prejudicado em outro. Mas a estabilidade é bastante decente, né? Daria uma nota aí até razoável, no 8,3 está acima da média para a estabilidade. Tá? Conforto. E aí o conforto eu achei muito interessante, porque essa raquete não é uma raquete que a gente poderia dizer assim, é extremamente confortável. Longe disso. A rigidez é alta, o bin é largo, o padrão de cordas é fechado, né? Eu estou usando uma Coppoly, mas ainda assim eu daria uma nota 7,9 para o conforto. Não é uma raquete que te dê dor no braço, né? Talvez por conta dessa composição de ter um peso estático um pouco mais alto, né? O fato dela também ter bastante padrão de cordas aqui, né? Uma quantidade maior de cordas aqui também facilite um pouco a flexibilidade da raquete, né? Ela parece ter uma rigidez na batida muito menor do que aquela que você encontra nas especificações dela. Não parece ter 68 em termos de conforto, tá? A gente percebe essa rigidez na hora da potência maior, mas ela não parece ser tão dura assim quando você está batendo em termos de conforto. Então eu daria aí uma nota 7,9 para o conforto. Talvez ali entre 7,8 e 7,9, tá? Não é excelente, né? Há muitas outras raquetes mais confortáveis que ela, mas ela é bastante decente, tá? Eu pessoalmente não tive nenhum problema de dor nem nada disso, né? Mesmo usando uma Coppoly. A Coppoly que está nela, a Red Code, não é exatamente uma corda macia, é uma corda até meio durinha, né? Mas não tive problema, né? O conforto está dentro da expectativa, até acima da expectativa, se pensarmos na rigidez nominal dela, tá? O fio eu achei estranho, diferente. Por quê? Porque essa composição de padrão de cordas mais fechado, de rigidez mais alta, de bin mais largo, deu um fio um pouco diferente, né? Talvez também em função da quantidade de cordas aqui no meio, eu daria uma nota 7,8 para o fio. Não é maravilhoso, é longe de ser o fio de uma raquete de controle, né? Se você comparar aí com uma Percept 97 ou mesmo com uma Red Prestige Pro, que é de padrão de cordas de 18 por 20, ela perde longe, né? Mas não é um fio ruim e ela tem um fio diferenciado por conta da construção dela, tá? Então eu daria aí uma nota 7,8 para o fio. Razoável, não é maravilhoso, né? Mas dentro do esperado, tá? E os dois últimos itens, o top spin e o slice. O top spin me surpreendeu por conta do padrão de cordas mais fechado. Eu achei que ia dar menos spin. Eu achei que ela seria muito mais fácil para batidas flat. E ela é boa para batida flat. Mas só para que você tenha ideia, um dos dias que a gente estava lá treinando, a corda da raquete de um colega que treina com a gente, quebrou. E ele estava sem outra raquete, porque a outra também estava quebrada. E ele pegou essa raquete para experimentar. E ele bate com bastante giro na bola, com bastante spin. E ele imediatamente começou a bater e a bola ia com spin muito bom, né? Que é a característica da batida dele. Aliás, abraço lá pro Rafael, que é o nosso companheiro lá de treino, né? Rafael usou essa raquete e a bola dele andava muito bem com spin, que é natural
que é parte da batida dele, e também me surpreendeu por quê? Porque eu esperava que ela desse menos spin do que ela dá. Eu daria uma nota 8 para o spin, acima da média se você for pensar numa raquete com padrão de 18x20. Né? Eu jamais esperaria tão bom spin numa raquete com esse padrão. Tá? E o slice, por sua vez, também é bom. Daria até uma nota melhor para o slice, uma nota 8,2 para o slice. Muito fácil de gerar o corte na bola, né? Não achei tão fácil de dar deixada, mas a bola de aproximação de slice funciona muito bem, né? Uma raquete muito boa para fazer o corte da bola, para fazer o que o pessoal brinca nos jogos, né? Ou nos treinos, para fatiar o salame, né? É muito fácil de fazer o movimento do slice. Daria uma nota 8,2, tá? Para quem eu indicaria essa raquete? Primeiro detalhe é entender que essa raquete, por conta do seu peso, por conta das suas características gerais, não é para jogadores iniciantes, não é para jogadores intermediários, é para intermediário avançado e até melhor para avançado do que para jogador intermediário avançado, tá? Aquele jogador avançado que quer uma raquete que dê uma boa troca de bolas no fundo, que uma raquete que te dê uma boa condição de fazer o ground stroke e manter a bola em jogo, que dê uma potência free, que é inesperada para o padrão de cordas, né, para a característica da raquete, principalmente por ser 18x20, ela também te ajuda, né, e que também tenha em mente uma raquete que seja boa para sacar e que também seja ótima para quando você vai fazer o chamado flat shot. Aquela bola que sobra no meio para você bater reto e fazer o winner, excelente raquete para isso, tá? Um detalhe importante é que eu estou colocando ela como uma raquete ideal para avançados porque ela exige um swing rápido. Se você tem o swing lento, mesmo sendo já intermediário avançado ou avançado e faz aquele swing mais lento, não é uma raquete que vai te ajudar. Ela exige esse swing rápido, né, que é característica de quem bate com bastante giro, tá? Então, essa é a minha indicação para jogadores avançados que estejam procurando esses detalhes. Uma excelente troca de bolas de fundo, um pouco de potência free, o que é surpreendente para esse padrão de cordas, um bom saque e uma boa batida flat, né? Principalmente para quem tem o swing rápido, tá? Antes de fechar o nosso vídeo, quero de novo agradecer ao Lucas que me mandou a raquete, né? Agradecer pela gentileza, né? E por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.